Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor José Wilton, língua portuguesa, salve, salve. Satisfação mais uma vez. Hoje nós vamos falar de que vamos resolver questões de português voltadas para a banca Sebrasp, tá bom? A gente vai tratar aqui de interpretação de texto, olha só quais são os tópicos. Interpretação, tudo isso aqui hoje, tá? Interpretação de textos, coesão, coerência, reescritura, crase, substantivos e um pouquinho de sujeito e predicado. Pessoal, este vídeo aqui é voltado para esta banca CESP, Sebrasp, elaborou ainda este ano concurso para o ICMBio. Então, questão atualíssima, tá? Só um minuto. Pronto, está aqui. Questão 2025. Foi aplicada recentemente essa prova. Vamos lá então. Quais são os tópicos que nós vamos ver aqui hoje? Olha só. Interpretação, coesão, coerência, reescritura, crase e morfologia. Vamos ver então. Vamos para a primeira questão. Pessoal, eu queria te dizer o seguinte: se você tem alguma dúvida de português, coloca nos comentários que eu vou responder lá no comentário, ou eu vou fazer um vídeo respondendo a sua dúvida, tá bom? Diz aí para mim o que é que você mais tem dificuldade, que eu faça um vídeo explicando sobre isso daí, esse tópico que você quiser, e ainda coloco umas questõezinhas aqui para a gente comentar, para ficar bacana para você não ter dúvidas. Qual é o seu problema em português? Você tem mais dificuldade com o quê? Coloca no comentário e pede aí, professor, fala sobre isso, que eu vou tentar fazer um vídeo, prometo que tento fazer um vídeo sobre a sua dúvida, tá bom? Vamos lá, aqui você já pausa o vídeo e você já responde e volta para a gente aqui para conferir a resposta. Então, no último período do texto, a substituição do trecho não é possível, esse trechinho aqui, não altera. Ó, se você trocar não é possível pela essa expressão aqui, ó, não pode, ele diz que altera as relações sintáticas. Aqui é o seguinte, meu querido, minha querida. Você tem que ficar de olho nessas observações aqui que ele faz. Ó, altera as relações sintáticas e não prejudica a correção gramatical e nem a coerência do texto, ou seja, a lógica do texto. Porque às vezes você embarca só num, você faz a substituição e diz: ah, não alterou, não, permaneceu a mesma relação sintática, por exemplo. Então está correto. E então alterou, mas alterou só semanticamente, não alterou a relação sintática. Aí você se dá mal. Então você tem que ficar ligado o que é que ele está querendo dizer. Altera isso, não altera aquilo. Opa, deixa eu substituir aqui, analisar e ver se altera isso e não altera aquilo. Para você não se confundir. Vamos analisar aqui. Ele diz que é no último período do texto, portanto, é nesse trechinho aqui que já está até destacado. Gente, o período é quando termina esse pontinho aqui. Então, vai desde o início aqui do período até o finalzinho onde tem esse pontinho, tá? É tudo isso. Mas o trecho que ele quer é este aqui. Não é possível deixar de ver a vida. Pessoal, aqui observe que eu tenho duas orações nesse período, tá? Eu vou ter o seguinte. Eu vou tirar daqui e colocar. Peraí, deixa. Bem, vamos analisar aqui. Pessoal, aqui eu tenho uma oração aqui e outra oração aqui. Ó. Tem aqui uma locução verbal, deixar de ver. Então, eu tenho eu tenho aqui esse verbo e este outro aqui. Essa locução eu trato como um verbo só, tá bom? Então, aqui, olha, vamos separar aqui, tá? Então, eu tenho um período composto, porque eu tenho duas orações. Uma, duas. Pessoal, essa estrutura aqui, ela é típica do que chamamos de oração subordinada substantiva. Vamos analisar aqui o seguinte. Toda vez que eu começar, essa aqui é a oração principal. Essa aqui é a oração principal, essa aqui é a oração subordinada. Gente, toda vez que eu começar pelo verbo, ou melhor, quando o verbo de ligação, verbo ser, por exemplo, estiver na oração principal, a outra fatalmente, se ela estiver aqui no início da principal, tá bom? Esta outra aqui, a subordinada, fatalmente, ela vai ser uma subjetiva. Ela vai ter a função de sujeito da oração, tá bom? Então, olha só. Não é possível isso. Toda vez que eu troco pelo pronome isso, toda vez que eu conseguir fazer esse truque, esse macete, esse artifício, então
ela é substantiva. Bora continuar. Não é possível isso. Isso não é possível. Quem é que não é possível? Isso. O que é que não é possível? Isso. Então eu tenho o que aí? Um sujeito. Então esse pedaço aqui funciona como sujeito. Beleza. Porque toda vez que começar com o verbo ser, ele vai ser sujeito aqui. Tá bom? Então eu tenho a oração principal, começando com o verbo ser, e aqui eu tenho a oração subordinada. Então, aqui, gente, a função sintática desta subordinada é a de sujeito. Ok, sujeito. Agora, vamos analisar, vamos voltar aqui para a questão e vamos ver o que é que ele quer. Ele diz que se eu trocar por não pode, vamos trocar? Olha só. Fizemos a troca. Ó, não é possível deixar de ver. Não pode deixar de ver. Pessoal, observe que quanto ao sentido, ou seja, semanticamente, não muda. Se eu disser que não pode, é porque não é possível, tá bom? Vamos então observar aqui uma coisa. De novo, eu tenho duas orações, verbo e verbo. Aqui é uma locução verbal, tá, gente? Funciona como se fosse um único verbo. Então, vai ficar assim, olha só. Oração principal, oração subordinada. Vamos ver qual é a função sintática desta oração subordinada. Se ela é sujeito, se ela é objeto, se ela é predicativo. Vamos ver se é complemento nominal. Gente, de novo, ó, não pode isso, tá? Olha, você não pode deixar de ver. Vamos procurar quem é o sujeito dessa oração aqui. Ele diz: quando você começa a notar os organismos e encontrar um nome para bichos e flores, ó, você não pode deixar de ver. Então, o sujeito você. Então, nós já sabemos que o sujeito é você. Você não pode, que foi mencionado lá no início. Então, aqui, pessoal, já descartamos que a função sintática será a mesma, porque sujeito ele não pode ser, porque o sujeito já está aqui. Ele é o que então? Ó, você não pode algo. Aqui, pessoal, completa o sentido do verbo pode. Então, você não pode isso. Ela é uma substantiva objetiva direta. Por quê? Porque objeto é o que completa o sentido de um nome, tá bom? Objeto é o que completa o sentido de um nome. Então, desculpa, gente. Objeto, o que completa o sentido de um nome é um complemento nominal. O que completa o sentido de um verbo é um objeto. Então, aqui ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direto, tá bom? Objetiva direta, porque esse termo aqui, ó, você não pode isso. Isso aqui é um objeto direto. Então, vamos ver, voltar aqui à questão e ver o que, que ele estava pedindo. Ele diz: altera as relações sintáticas? Sim, altera. Uma era, cadê? Uma era sujeito e quando eu modifico, vira objeto. Vamos colocar aqui, objeto. Hum. Pessoal, observe que aqui você precisa já ter algum conhecimento, né, do assunto antes de adentrar nessa questão, antes de analisar essa questão aqui, tá bom? Então, é um concurso que era para analista ambiental, para nível superior, né? Pressupõe-se, né, que o candidato tenha conhecimento além do básico, tá? De sintaxe, de gramática, tá bom? Para dar conta desta prova aqui. Então, eu estou explicando aqui, não é para leigos, é para alguém que já tem alguma base no assunto, tá bom, gente? Vamos então ver aqui o que, que ele está dizendo, ó. Altera as relações sintáticas? Correto. Não prejudica a correção gramatical? Não, não houve erro de gramática. E a lógica do texto permaneceu a mesma, tá bom? Porque não alterou nenhum sentido. Portanto, gente, isso aqui está o quê? Está corretinho, tá correto. Vamos marcar aqui. Certo. Vamos para a próxima. Sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do primeiro período do último parágrafo, o vocábulo i em e como entendê-lo poderia ser trocado por nem. Temos que ver o contexto. Vamos lá. No último, é o primeiro período do último parágrafo. Vamos procurá-lo aqui.
O último parágrafo está aqui, e o primeiro período começou aqui e vai até o ponto. Achei. Está aqui o pontinho. Ele diz: sem a capacidade de ordenar e nomear a vida, uma pessoa simplesmente não sabe viver no mundo e como entendê-lo. Gente, ele está perguntando se aqui eu posso trocar pelo nem. Olha só, nem. O que é que você acha? Ele diz que não altera o quê? O sentido, é isso? Sem prejuízo, deixa eu ver aqui, manter a correção gramatical, né? Se estaria gramaticalmente correto. Vamos ver isso aí. Gente, pessoal, essa conjunção aí dá ideia de quê? De adição. Ela tem as conjunções. No caso do i, por exemplo, ele vai ter diversos valores semânticos, a depender do contexto. Ele pode significar oposição, por exemplo, comprou e não pagou, é oposição. Por excelência, ele vai significar adição, mas pode ser que, de acordo com o contexto, ele signifique outras coisas também. Por exemplo, ela chegou atrasada e perdeu a prova, então é consequência, tá bom? E por aí vai. Mas nesse contexto aqui, ele é o quê, ó? Uma pessoa simplesmente não sabe, ó, ação número um, viver no mundo e também não sabe isso, ação número dois. Então, tem duas coisas que ele não sabe. Então, aqui são dois, somando, um mais um, né? Um mais um, dois. Então, tem uma aqui e uma segunda coisa aqui. Vamos colocar um mais um, dois. Então, gente, o NEM também vai fazer vai ter esse valor, vai assumir esse valor semântico quando você diz ele não estuda nem trabalha, tá? Ó, uma pessoa não sabe, ó, o não aqui, não sabe viver no mundo, nem conhecê-la, nem entendê-lo. Então, são duas coisas que ela não sabe, somou. Portanto, aqui tem sim um valor, cadê? Um valor aditivo. Então, pode sim ser trocado por nem. Correto. Essa foi a mais fácil, eu acho, dessa prova. Vamos para número 3. No último período do quinto parágrafo, o sinal indicativo de crase, nestas expressões aqui, poderia ser retirado, ser omitido, sem prejuízo da correção gramatical, o que indicaria que os termos hipótese e taxonomia teriam sentido genérico. Vamos analisar isso aqui. Ele diz na questão que é o último período do quinto parágrafo. Vamos procurar o contexto, então. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, já está apagado. Ele diz que é no último período do quinto parágrafo. Portanto, vamos lá contar. Um, dois. Pegar aqui a caneta. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco. O último período é aqui, não é? Ó, levou a hipótese, vamos ver aqui onde começa. Recentemente, cientistas que estudaram esses pacientes notaram lesões numa região do lóbulo temporal, o que levou à hipótese, ao verbo levar, de que não pode existir uma parte específica do cérebro dedicada à taxonomia. Pessoal, ó, quem leva, ou melhor, o que leva, leva a algo. Isso levou você a, tá bom? Ó, isso, você foi injustamente multado no trânsito. Então, esse fato leva você a recorrer da multa. Então, gente, o verbo levar, ele exige a preposição a, levar a alguma coisa. E o verbo dedicar, olha, o verbo dedicar na forma dedicada, como ele aparece aqui, dedicada à taxonomia, exige a preposição a também, porque quem se dedica a. Gente, então aqui nós temos caso típico de ocorrência de crase. Temos um verbo que exige a preposição a, e do outro lado temos um substantivo feminino que aceita o artigo feminino a. Então eu vou ter a mais a, crase. Então, gente, ela está corretamente empregada e não pode ser omitida sem causar erro gramatical. Por esse motivo, porque a crase ela é uma exigência da língua portuguesa. Então, quando você tem uma palavra regente, né? Um termo regente leva a algo, e do outro lado, tem uma palavra feminina que tem o artigo feminino, a,
Então é obrigatório, meu amigo. Você não pode deixar de usar a crase, tá bom? Então aqui, gente, essa questão ela está incorreta por esse motivo exposto. Tranquilo? Epíteto, pessoal, é um termo que serve para qualificar, caracterizar alguém, tá bom? Então, quando você diz, por exemplo, ele é um fora da lei, então isso é um epíteto. Então, aqui é um termo qualificativo, qualificador. Ele diz assim, ó, o primeiro exemplo de epíteto apresentado no quarto parágrafo, vamos procurar isso daqui. Ele é formado pela sequência de dois vocábulos pertencentes à mesma classe gramatical. Então, é o primeiro exemplo apresentado no quarto parágrafo. Vamos apagar e vamos para o quarto parágrafo, tá? Olha só, vamos apagar, quarto parágrafo. Primeiro, opa, caneta. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Da mesma forma, as pessoas consistentemente usam epítetos com duas palavras. Deixa eu ver qual é mesmo o trechinho que ele quer, onde é que está. O primeiro exemplo, no quarto parágrafo, é formado pela sequência. Vamos então ver aqui. É esse aqui, ó. Carvalho americano, tá? E o outro é qual? Então, pessoal, o primeiro exemplo que ele dá é esse aqui, olha só. Em português, entre os carvalhos, distinguimos o carvalho americano. Então, aqui, pessoal, ele colocou o quê? Ele colocou um substantivo, carvalho é um substantivo, e aqui eu tenho um adjetivo pátrio, tá bom? Então, aqui eu tenho um substantivo seguido de outro substantivo? Não, eu tenho um substantivo seguido de um adjetivo, que é o carvalho americano, tá bom? Portanto, está incorreto, tá bom? Vamos aqui para. Vamos então, pessoal, para a questão de número 6. Vamos lá? Olha só, ele diz: o sentido original do texto seria alterado. Cuidado aqui. Seria alterado, seria alterado, caso o vocábulo mal fosse deslocado para após a forma verbal percebemos. Gente, nesse tipo de questão, nesse caso aqui, você não precisa nem recorrer ao texto. Você faz a troca aqui mesmo e vai observar isso. Olha só. Ele diz: vamos colocar aqui, vamos escrever isso aqui, tá? Para a gente visualizar. Quando dizemos mal percebemos, percebemos e percebemos mal, colocar aqui separado para eu ter espaço para escrever alguma anotação. Percebemos mal. Quando eu faço essa troca, fica mais perceptível, tá? Quando eu escrevo. Então, mal percebemos, pessoal. Esse aqui é um adjunto adverbial, gente. Isso é um advérbio de intensidade, tá bom? Então, quando eu digo mal percebemos, é o mesmo que quase não percebemos. O sentido é esse, quase não percebemos. Aqui, quando eu digo percebemos mal, significa o quê? Que percebemos de maneira errada, de maneira incorreta, nós percebemos mal e mal percebemos. Então, aqui, gente, no primeiro, então, eu tenho um advérbio que indica intensidade, e aqui eu tenho um que indica modo. É o modo como eu vejo, como nós percebemos mal, tá bom? Portanto, isso aqui está correto. Altera sim o sentido. Está certo. Vamos para a sétima. O sujeito de referência da forma verbal criando, ou seja, quem é que está criando? Os antropólogos, mencionado lá no primeiro parágrafo. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá.
Ele diz: o sujeito de referência da forma verbal criando, segundo período do segundo parágrafo. Criando, vamos analisar aqui. Segundo período do segundo parágrafo. Vamos procurar aqui, ó, os antropólogos, está aqui. Ele diz: segundo período está aqui, começou aqui, ó. Terminou o primeiro e aqui vai começar o segundo, tá? Então ele diz: criando, olha só. Quem é que está criando? São os antropólogos mencionados lá no período anterior. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, os antropólogos foram os primeiros a reconhecer. Isso aqui você tem o quê? Sujeito, os antropólogos. Não há o que discutir, tá tranquilo. Agora diz: estudando como não cientistas, desculpa, estudando como não cientistas ordenam e nomeiam a vida, criando as chamadas taxonomias. Gente, quem é que cria as chamadas taxonomias? Esse pessoal aqui, ó, os não cientistas. Portanto, o referente é outro, tá bom? Olha só, aqui nesse caso, o estudo da sintaxe ajuda demais, tá, gente? Então, aqui, qual é o sujeito da oração, né? Você sempre pergunta ao verbo quem é que, e você vai encontrar o sujeito. Portanto, estudando, ó, o sueco Carl Linnaeus, no século XVIII e tal, estudando como não cientistas, ordenam e nomeiam a vida, criando as chamadas taxonomias populares. Quem é que cria as chamadas taxonomias populares? Os não cientistas. Portanto, esse gabarito aqui, ele está o quê? Está incorreto. Ok, muito bem. Vamos fazer mais uma. Ele diz, no segundo período do segundo parágrafo, o CESP é assim, né, gente? Ele trabalha muito com esse negócio de segundo período, terceiro parágrafo, quarto período. Então, o ideal é que você, ao pegar a sua prova, você faça logo o seguinte, olha. Você já pega e faz isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para você não ficar perdendo tempo, tá bom? Então, numera logo os parágrafos. Então, ele diz: no segundo período do segundo parágrafo, o termo não, em ambas as ocorrências, modifica o sentido de um elemento não verbal. No segundo período do segundo parágrafo. Vamos lá de novo. Está aqui. Segundo parágrafo. Deixa eu só apagar aqui para para não ficar atrapalhando a gente, tá bom? Segundo período do segundo parágrafo. Cadê o segundo período? Já vai começar aqui nesse pontinho. Ele diz: estudando como não cientistas, criando. Vamos ver onde é que tem outra, onde é que aparece aqui novamente a palavrinha não, o advérbio de negação não. Ele aparece aqui, pessoal, ó. Ele diz o seguinte, ele quer o seguinte, modifica o sentido de um elemento não verbal. Ele não modifica um verbo, tá bom? Porque o advérbio, pessoal, é a palavra invariável que modifica o sentido do verbo. Por exemplo, eu trabalho, eu não trabalho, mudou o sentido. Modifica o sentido do adjetivo. Ela é bonita, ela é muito bonita. Intensificou, modificou o adjetivo bonita. E também ele modifica o próprio advérbio. Por exemplo, você fala bem o alemão. E eu digo, você fala bem mal o alemão. Agora, modificou o sentido do próprio advérbio bem, que era, digamos assim, ele era um advérbio de modo, né? Você fala bem. É o modo como você fala bem. A maneira como você fala. E também, no caso, quando você diz, você não, você fala bem mal, esse mal modificou o próprio advérbio bem, tá bom? Ou você fala muito mal, é intensidade. Você fala muito mal, e modificou o próprio advérbio. Então, aqui, gente, vamos ver se estas palavras, a palavrinha não, está modificando termos não verbais, ou, desculpa, palavras não verbais. Cientistas é verbo? Não. Cientistas é o quê? É substantivo. Então, até aqui está correto. Escrita é verbo? Pessoal, a escrita está na forma do particípio, tá? Então, aqui ele vai funcionar como adjetivo, tá bom? Não escritas, regras não escritas. É uma característica das regras não escritas, funcionando como adjetivo. Então,
Então é isso. Cadê a questão, meu? Tá aqui. Então, olha só, está correto, tá, gente? Uma é substantivo e a outra adjetivo. Ele fala aqui na nona, vamos lá, no segundo período do primeiro parágrafo, a inserção de uma vírgula após a palavra humana manteria a correção gramatical do período, porém alteraria as relações sintáticas nele estabelecidas. Vamos ver se isso é verdade? Primeiro vamos analisar, ó. Observe, gente, que a pegada do Sebrasp é sempre essa aqui, ó. Manteria isso, mas não manteria aquilo. Então a correção gramatical ficaria ok, mas as relações sintáticas seriam alteradas. Sujeito, agora era sujeito, virou objeto, virou predicativo, virou um complemento nominal, alterou a relação sintática. Vamos analisar, mas gramaticalmente não teria problema. Vamos ver se isso é verdade? Olha só, ele diz. Vamos procurar o trecho aqui, no segundo período do primeiro parágrafo. Segundo período, vamos apagar aqui para tirar essa poluição visual. Primeiro parágrafo, está aqui mesmo. Primeiro período do segundo parágrafo. Não é isso? Não, é no segundo período do primeiro parágrafo. Olha só, no segundo período do primeiro parágrafo. Então, vamos voltar aqui ao texto. E ele diz: segundo período vai começar aqui e vem até aqui, né? Ele diz: nas últimas décadas, estudos mostraram que selecionar e batizar o mundo natural é uma atividade humana universal, gente. Aqui eu tenho o termo humano, substantivo, e esses dois adjetivos aqui, ó, universal e fundamental, eles vão qualificar, caracterizar o substantivo humana. Humana universal e humana fundamental. Então, são adjuntos adnominais, tá bom? Vamos anotar isso aqui, ó. Esses dois aqui, quando eles ficam assim juntinhos do nome, tá? Deixa eu só, peraí. Pronto. A gente chama de adjunto adnominal. Adjuntos adnominais, são dois, tá? Então, olha só. Se eu colocasse uma vírgula aqui, ele disse que aconteceria o quê? Vamos analisar. Ele disse que manteria a correção gramatical, ficaria gramaticalmente correto, mas a relação sintática, ou seja, deixaria de ser adjunta nominal e passaria a ser outra coisa. Vamos ver. Gente, realmente, aqui, quando eu coloquei entre vírgulas, agora eu tenho um termo explicativo aí, tá, gente? Bom, com a vírgula, ele introduz uma separação agora entre humana e os demais adjetivos, tá? Agora, ele vai sugerir uma ênfase ou uma gradação, como se dissesse que é uma atividade humana. Olha só, ele diz que é uma atividade humana, tá? E também, ele tá dando um extra. E também é um universal e fundamental. Então, colocar a vírgula fica correto gramaticalmente, mas vai alterar as relações sintáticas. Porque antes ele era o que? Adjunto nominal. Agora eu tenho o quê? Um aposto, tá, gente? Aposto é um termo que explica um termo anterior. Neste caso aqui, eu tenho um aposto. Então, gente, ficou correto gramaticalmente? Sim, continuou. Não houve erro de gramática. Mas alterou a função sintática? Sim, alterou. Então, gente, essa questão número 9, ela está o quê? Correta, tá bom? Beleza. Prontinho, vamos para mais uma. Olha só, o vocábulo surpreendente é o mesmo que foi usado no sentido de contundente, primeiro período do quinto parágrafo. Vamos lá. Já sabemos aqui, primeiro período começa aqui e vai até o pontinho. A prova mais surpreendente de quão arraigada quer dizer enraizada, é a taxonomia vem de pacientes que, por acidente ou doença, sofreram doenças, traumas cerebrais. Bom, não interessa. Ele diz o seguinte: a prova mais surpreendente. Pessoal, e a prova contundente? O que é contundente? Pessoal, claro que contundente tem a ver com contusão.
machucado, né? O jogador sofreu uma contusão e tal. Mas contundente, nesse caso, seria a prova mais explícita nesse contexto, tá? Aquela prova mais clara, uma prova mais, digamos assim, irrefutável, uma prova irrecusável. Significa isso. E surpreendente significa o quê? Algo que surpreende. Portanto, essa questão de semântica, tá? Ela é uma questão que está incorreta. Ele é empregado com o sentido de contundente? Não. Surpreendente aqui surpreende. Contundente, nesse caso, significa algo irrefutável. E não dá para você rebater, tá bom? E assim cumprimos mais uma missão hoje, tá? Tá aí o nosso vídeo entregue, mantendo sempre né, aquele pique de ficar sempre colocando vídeo para vocês, tá bom? Se inscreve se esse vídeo foi útil, se inscreve aí, deixa o like, compartilha. Agradecemos. Estamos juntos. Atualização aqui é toda hora, todo dia, tá bom? Um abraço e fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.